para falar em questões importantes, né? Tributos. Diz uma coisa, para realmente conseguir fazer a importação, vocês estão tentando uma desoneração, é isso? E seria possível de fato? Na verdade, né, você tem aí um problema climático hoje acontecendo na cultura do milho, principalmente no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e até chegando a Mato Grosso do Sul. E esses estados que produzem tanto carne, né, dependente do milho, suinocultura, avicultura, acabam vindo ao Centro-Oeste, vindo ao Mato Grosso se abastecer. Então o problema não é um problema pontual de Mato Grosso, é um problema geral, um problema da oferta, que pode ter uma quebra da expectativa de safra a nível Brasil. E aí a desoneração da importação acaba acomodando esses estados do Sul, que podem ter acesso ao milho da Argentina, ao milho do Paraguai, e elimina essa corrida, essa pressão do milho do Centro-Oeste. Então, né, é toda uma acomodação do mercado nacional, que sim é muito importante para nós, porque aí você garante o abastecimento de todas essas cadeias super importantes que dependem do milho, né? Você segura um pouco o preço sem prejudicar o produtor de Mato Grosso. A gente deve ter uma super safra aqui, a janela de plantio do milho de segunda safra é uma janela boa, está chovendo bem em Mato Grosso, diferente dos outros estados. Então você mantém a renda do produtor rural, a renda no campo, sem comprometer a produção de outras cadeias tão demandantes, dependentes do milho. Exatamente, olha, houve aí muita reclamação de toda a cadeia. Quando você diz, Guilherme, da cadeia, a gente está falando de algo muito gigante, de muitos rebanhos, por exemplo. E quando o milho tem uma disparada e uma escalada de preços, até o consumidor final, que está lá na ponta, ele sente, a gente tem que incluir também esse consumidor nessa cadeia, né? Mas se o cenário se manter como está atualmente, será que os produtores vão conseguir, de fato, encontrar um ambiente para ter lucratividade e ampliação da sua produção? Esse é o grande desafio, né, Luciana? Você encontrar um equilíbrio na cadeia de negócio, que todos se mantêm, todos ganham dinheiro, né? Uma relação de ganha-ganha, e que possa chegar esse produto final ao consumidor, porque é ele que dita, né, o que quer, ele que tem que ditar o preço, né, ao consumidor, que seja viável, que caiba no bolso. Mas é muito difícil num momento de economia de dólar a 5,60, das commodities, né, que são todas cotadas em dólar no mercado internacional, em preços altos, China comprando commodities, comprando proteína, comprando grãos, né? Então a gente vive num mundo globalizado de preços, de demandas, né? Então realmente um problema conjuntural como esse traz, né, o aumento de preços da carne em função do custo do milho, traz o aumento de preço do combustível em função do aumento do custo do petróleo ou do milho que se faz combustível. Então é toda uma reação de cadeia de um problema conjuntural, né? A gente tem se esforçado, Mato Grosso principalmente é um grande celeiro de produção, aumentando, né, a oferta de commodities. Isso ainda traz para nós aqui dentro, aqui em Mato Grosso, uma condição favorável para todas essas cadeias. Mas, né, nós temos uma missão maior, que é alimentar aí tanto o Brasil quanto o mundo. E aí isso acaba refletindo em preços mais altos dos nossos produtos. E o que a gente pode esperar então agora dessa cadeia da produção de etanol de milho, Guilherme? É muito interessante, eu costumo dizer que depois da revolução do plantio direto no Centro-Oeste, né, no Cerrado brasileiro, o etanol de milho vem virar mais uma página importante, que é a tão sonhada verticalização da produção primária. Então, se você pegar aí, Mato Grosso aí exporta quase 20 milhões de toneladas de milho, e a gente traz isso para você industrializar esse milho dentro do estado, gerando emprego, gerando renda, gerando aí, adensando outras cadeias de produção. A gente tem alguns estudos aí do IMEA, que uma tonelada de milho processada em etanol, em farelo de milho, em óleo de milho, ou seja, o etanol e seus coprodutos, ela aumenta, ela valoriza em 51% mediante aquele mesmo milho exportado. Então,
eu agrego este valor e distribuo, né? Além de eu trazer um farelo de milho num custo mais barato para a produção de proteína animal, seja suínos, aves, bovinos, peixes, gerando emprego, gerando impostos. Então, é muito bom você poder ver um segmento que o milho até então não tinha preço, era uma cultura secundária à estratégia da soja, né? Se plantava soja, se plantava milho por uma razão de manejo, de plantio direto, de controle de pragas e nematóides. Hoje o milho criou vida, criou preço, né? Produzindo uma energia limpa, um biocombustível verde, limpo, nosso, juntamente com os seus coprodutos, aí possibilitando a produção de proteína animal. Então, eu acho que é uma nova revolução da agroindústria dentro do Centro-Oeste. Agora, ainda voltando a falar um pouquinho sobre o que a gente estava falando, sobre a desoneração, abrimos falando sobre isso, já houve essa demanda juntamente com a frente parlamentar para poder ter essa desoneração do PIS e COFINS, teve já um resultado, o que esperar disso? A semana passada marcou por um projeto de lei de uma deputada lá do Espírito Santo querendo taxar o milho, a exportação do milho, né? E tudo isso teve um movimento, por incrível que pareça, poderia ser um benefício muito grande para a nossa cadeia que demanda do milho. Se você taxa para exportar, acaba ficando mais caro e o preço acaba repercutindo no mercado interno, desvalorizando o milho no mercado interno. Mas nós fomos à frente parlamentar justamente que não é o caminho. Taxar a exportação, daqui a pouco quer taxar a carne, o café está caro, taxa o café, o arroz está caro, taxa o arroz, o petróleo está caro, taxa a exportação. Enfim, acreditamos que em contrapartida a esse movimento de você querer taxar os commodities, seria importante num momento pontual você desonerar para que a gente possa se abastecer pontualmente se há um risco de desabastecimento, de pouca oferta, de quebra de safra, você poder importar sem custos. Então, é um mecanismo que pode ser revertido daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, imediatamente abastece, depois taxa de novo, cobra o imposto de importação de novo, o PIS e o COFINS, enfim. Mas não cabe, por mais que seja interessante para a cadeia da suinocultura, ou para o etanol de milho, para a avicultura, você represar esse milho, mas estamos numa economia de mercado globalizada, de livre mercado, nós não podemos ir contra o preço do milho no mercado internacional, na Bolsa de Chicago, temos que ser competitivos, né? Essa é a palavra de ordem. Certo. Então, eu acho que desonerar é um mecanismo interessante pontualmente para abastecer o mercado. E no momento, Guilherme, até onde pode chegar o legado do etanol de milho? Existe já alguma demanda maior? Por exemplo, existe uma aproximação até mesmo com a indústria automobilística? Tem novidades nesse quesito? Tem muita coisa para acontecer, né? As soluções de mobilidades do futuro, né, não serão únicas, né? Você não vai ter apenas um carro elétrico, né? Não adianta nada você ter um carro elétrico de uma fonte de energia suja, né? Você transferir a poluição do escapamento do carro por uma usina termoelétrica, que acontece na Europa, você tira a poluição de cima do carro e leva para uma usina geradora de energia fóssil, né? Então o carro a etanol, ele comprovadamente é a solução mais viável, principalmente para o Brasil, que já tem toda uma rede de abastecimento consolidada. Você tem um combustível verde que ele acaba sendo mais limpo do que um carro elétrico, onde a bateria é abastecida por uma geração de energia fóssil. Então ele tem o seu papel, existe aí grandes montadoras interessadas e investindo na pesquisa e no desenvolvimento desta matriz de mobilidade. A Volkswagen tem feito um trabalho, montou um centro de pesquisa, nós estamos muito próximos já, trabalhando junto em alguma coisa de futuro. A Nissan também tem investido muito no carro etanol. Existe já um trabalho do carro híbrido, né? Ele é elétrico, movido por um motor a combustão de etanol que alimenta este motor elétrico. Então, a gente costuma falar que o carro etanol é o carro do futuro no presente,
né, já consolidados. Você imagina você pegar um carro elétrico hoje e ir para São Paulo com ele. Onde é que você vai abastecer esse carro? E o problema do descarte das baterias no futuro? Ele terá seu papel, não é que nós não estamos dizendo o que é melhor ou é pior. Ele terá seu papel, seu nicho de mercado para um consumidor que está disposto a investir mais caro nessa tecnologia, mas o carro a etanol realmente é a nossa matriz de futuro, a solução da América do Sul, da América Latina, a Índia já está se preparando para isso, outros países se movimentando, e a indústria automobilística internacional, mundial, já descobriu isso, né? Então, eu acho que o etanol ele tem muito a crescer, seja ele de cana-de-açúcar, seja ele à base de milho, é uma matriz de consumo que tem muito a desenvolver, principalmente num país que tem excedentes exportáveis, né? Em vez de a gente exportar milho em grão, a gente pode vender combustível, a gente pode, né, trazer um combustível nacional para a sua matriz de consumo, quem sabe, né, o sonho, baixar esse preço de combustível, que no mercado hoje é um problema, que traz uma incomodação e um aumento de custo na renda de todo brasileiro.